Olá, estamos vivendo o 21º dia do jejum de Daniel, nestes 21 dias de consagração, dedicação e transformação interior. E hoje mesmo nós queremos apresentar para você o caso da senhora Levina. Ela que era uma pessoa vazia, triste, frustrada e por conta disso era uma pessoa desequilibrada. Mas quando ela teve um encontro verdadeiro com o autor da vida, ela pôde então se transformar do seu interior para o seu exterior. O meu nome é Levina Cardoso e antes de participar do jejum de Daniel eu era uma pessoa muito nervosa, de tal maneira até de rasgar as minhas roupas quando alguma coisa não se encaixava bem, de partir as coisas em casa quando alguma coisa não corria bem, de gritar muito com os meus filhos por qualquer coisa e por tudo e por nada. E era uma pessoa muito vazia, muito frustrada, era uma pessoa, uma bomba relógio. Sentia muito inferior às outras pessoas. Eu era uma pessoa que uma simples formiguinha que passasse por mim, eu achava que ela era mais do que eu sentia-me muito inferior. Eu chorava muito nos últimos tempos em que os meus filhos já tinham feito a vida deles, tinham ido já para a vida deles e eu fiquei sozinha, então eu chorava muito, isolava muito, fiquei com depressão e então era uma frustração porque eles, por exemplo, se ligassem para mim, eu gritava com eles e dizia que não precisava deles para nada. Se eles não ligavam era porque não ligavam e eu ficava a chorar noite e dia, só me queria isolar no escuro e não queria ver ninguém. Eu ouvi falar do jejum de Daniel ao participar das reuniões e das palestras do Centro de Ajuda. E apercebi-me que realmente eu não estava bem, não estava a agir bem e decidi participar no jejum de Daniel. Hoje, após participar do jejum de Daniel, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Houve uma mudança muito, muito grande dentro de mim. Hoje sou uma pessoa feliz. Não tenho mais aquele ódio, aquela frustração, a tristeza, a angústia, o nervosismo. Sei conviver com tudo o que está à minha volta. Tenho o domínio próprio. Sou uma pessoa totalmente diferente. Sou muito feliz hoje. Participe de 5 a 26 de junho. Para mais informações, não hesite em consultar o site centrodeajuda.pt ou contactar o amigo 24 horas pelo 21 836 8008. Centro de Ajuda. Vivemos o que ensinamos e sacrificamos pelo que sonhamos. Hoje uma pessoa totalmente transformada, restaurada, livre verdadeiramente deste interior que era negativo, frustrado e dominado pelo sentimento dos nervos. Nós podemos ver então, Pedro, que esta pessoa que está a participar conosco, que ela participou ou que então não sabia, não estava ao corrente destes 21 dias, mas que vai querer então participar em uma das nossas reuniões práticas e eficazes no Centro de Ajuda, ela pode também ter este interior restaurado, renovado, a partir do momento que ela toma a decisão de então se entregar 100% ao autor da vida. Claro que sim, ela tem essa excelente oportunidade e até mesmo se ela quiser aprender como se faz ou como se realiza o jejum, estaremos com todo o prazer para lhe poder ensinar, orientar de como você pode ser, como a Levina hoje é. Se você deseja isso para a sua vida, então esteja conosco nesse domingo, porque você também vai ter essa sua oportunidade. Então eu queria ler o versículo de hoje, o último versículo que foi escolhido pelo autor da vida durante esses 21 dias para nós meditarmos, e é o seguinte, está escrito lá no livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 4, que diz o seguinte: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, esse jejum de Daniel tem esse objetivo,
de que você seja guardado, você seja protegido, você venha ter uma vida nova na presença do autor da vida, para que a misericórdia, a paz, a alegria, a força interior, Alfredo, que essa pessoa precisa para vencer os obstáculos da vida, que são tantos e muitos, ela vai vencer, porque agora ela tem na vida dela o autor da vida. Com certeza, e você terá a oportunidade de participar ainda hoje, se você quiser, em uma das nossas reuniões práticas e eficazes, onde você terá então o auxílio espiritual, como dizia bem o Pedro, um auxílio que vai levar você a ter um novo interior e, por consequência, ter então novos resultados. Para mais informações, as nossas linhas do Amigo 24 Horas já estão abertas, aliás. Por isso chama-se Amigo 24 Horas, elas nunca se fecham, mas já estão à sua disposição, é o 0953 14 6504. Repito, 0953 14 6504. E se você quiser ainda hoje, domingo, participar em uma das nossas reuniões aqui em Paris ou em toda a Europa, você pode fazê-lo. Aqui em Paris, você pode então participar no número 139 da Avenida Presidente Wilson, em La Plaine-Saint-Denis, onde com certeza você vai ter um encontro inesquecível com aquele que é o autor e criador das nossas vidas. Conte-nos um pouco como foi essa etapa da sua vida antes de chegar ao centro de ajuda e o que aconteceu. Quais eram as batalhas ou quais eram as batalhas que você estava a enfrentar? Bom, a batalha era que eu estava com uma depressão. Eu tive uma depressão muito grande, onde eu apanhei 2 lesões auditivas. Essas duas lesões auditivas levaram-me a ter uma depressão mais profunda ainda. Eu a depender de medicação, 16 comprimidos por dia, que eu tomava a base de calmantes, muita medicação, onde eu não conseguia superar este problema, porque depois com exames, com raio-x, com taques que eu fiz, apanhou-me o sistema central nervoso, onde, pronto, isso foi-me complicando muito mais o meu problema de saúde, onde eu me dificultava até no falar, no andar, eu caía muito, dava muitas quedas e pronto, não me conseguia equilibrar em mim. Pronto, eu estava sempre a cair, quando eu dava muitas tonturas, eu tinha que me apoiar, eu tinha que sair com a minha esposa para ir aqui, olha, eu tinha que sair com ela agarrado, eu ia a um centro comercial, nem 5 minutos eu conseguia lá estar dentro, que eu tinha que logo sair a correr porque eu entrava em pânico, essas coisas assim que eu passava muito mal. Você percebeu então que tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida não era normal, ser uma pessoa jovem e com todas essas, vamos dizer que a palavra certa são perturbações, a nível de trabalho, a nível de ambiente familiar, em que isso também prejudicava? Bom, Bispo, a nível pronto, de trabalho, eu deixei de trabalhar, porque com esses problemas ninguém consegue. Não é? Trabalhar, eu caía, eu desmaiava, eu sentia muito mal, muito nervoso, muito revoltado, com muita mágoa, com muito rancor dentro de mim, mas pronto, o pior para eu não trabalhar era porque eu não conseguia mesmo para nada, eu não tinha qualquer capacidade. Dentro da minha casa, eu pus-me um esposo muito agressivo, um pai muito agressivo. Qualquer coisa que a minha filha fizesse, um barulho, um grito, que é coisas de criança, isso era o motivo para eu arranjar um problema, como costuma dizer, um pé de vento dentro de casa. Eu maltratava a minha esposa, não fisicamente, mas verbalmente, tudo isso complicava. Eu tentei o meu suicídio, foi um ato de desespero, onde eu cheguei mesmo ao limite. Vi que ali já não iria mais haver solução, que não havia mais solução e o que me restava era acabar com a minha própria vida. E pronto, e assim eu tentei o meu suicídio, mas pensar no suicídio e tentar no suicídio, eu tive a oportunidade de conhecer o centro de ajuda. A sua chegada ao centro de ajuda, você estava nesse estado que nos definiu agora, com a vida toda complicada, nada dava certo, as perguntas do porquê sou assim, porquê minha vida está nesse estado, porquê eu não consigo mudar. E quando você chegou ao centro de ajuda, como é que foi? No caso, essa
libertação, a chegada lá, o que é que você percebeu, o que é que mudou na sua vida? Comecei a ver a solução dos meus problemas gradualmente. Não foi de uma vez só. Não posso dizer, foi do dia para a noite, não. Eu fui conquistando, dia após dia. Quando eu fui ver, eu já estava sem a depressão. O médico desenganou-me, dizer que eu vinha a deixar até de falar. Eu estou aqui a falar, que me vinha até a motivar em físico-motor, e isso. Eu estou aqui, bem, saudável, eu não tomo medicação nenhuma para a depressão, eu estou muito bem, graças a Deus, eu sinto paz, alegria, sinto uma vontade enorme de viver, eu amo a minha esposa, amo os meus filhos. Hoje o ambiente dentro de casa é outro? É outro, completamente. Já não tem essa agressividade com a filha? Não, com certeza, há paz, há alegria, há união. Tudo o que acontece perante os seus olhos são evidências. São factos inegáveis, impossíveis de esconder ou silenciar. Por exemplo, quando vai a um hospital, é evidente ver na cara de quem lá está a tristeza e a dor. Quando vai a uma prisão, é evidente ver em todas aquelas pessoas o arrependimento e as consequências dos seus atos. Tudo isto são evidências. Mas quando olha para si, o que vê? Se fez as melhores escolhas, então chegou a hora de ter em evidência tudo isso. A saúde, a paz, a alegria de uma família unida, a realização, tudo o que desejou e lutou para si. Alcance a evidência na sua vida, dia 26 de junho, domingo. Venha ser a prova das suas boas escolhas. Centro de Ajuda. Vivemos o que ensinamos e sacrificamos pelo que sonhamos. Existem certas coisas na vida do ser humano que é inevitável esconder. Por isso damos o nome de evidências. Porque algo que está em evidência é algo que todos podem ver. Algo que está em evidência é algo que é claro. Algo que é visto por todos e até mesmo por aquela pessoa que não quer ver. E é verdade que de repente você tem visto na sua vida evidências negativas, evidências que têm levado você até mesmo a duvidar das suas capacidades e das capacidades daqueles que estão à sua volta. Muitas famílias têm sido marcadas por coisas negativas, porque têm tido na sua família evidências, evidências negativas como vícios. É algo que não podemos esconder, é algo que existe, como agressões familiares, como também traições. São coisas que deixam uma marca, são coisas que a pessoa ela é obrigada, por assim dizer, pela evidência, a suportar e muitas vezes não sabe o que fazer para vencer. E não é porque você tem na sua vida e na sua família evidências negativas que você não pode ter evidências positivas. E nós vamos mostrar que existem situações, nós temos casos reais para mostrar para você de pessoas que outrora tinham várias evidências e muitas negativas, mas que hoje apresentam evidências positivas, Alfredo. Por isso, essa pessoa deve estar conosco, então, nesse domingo, às 7h30, como às 9h30, para apagar as evidências negativas e procurar, sim, as evidências positivas, até porque ela, não é pelo facto de ela estar a ver as coisas erradas, não é pelo facto de ela estar a ver a família destruída, ver os problemas em casa, que não significa que a sua família não possa ser reconstruída. E as provas, os testemunhos que nós vamos passar para você, provam exatamente que as evidências positivas, elas podem existir na sua casa e na sua vida. Para você que está cansado de ter evidências negativas e precisa então que fique em evidência a sua felicidade, a sua alegria, a paz que existe no seu interior, então está ao seu alcance e você pode sim dar a volta a esta situação. Como por exemplo, esta senhora que vamos ver já de seguida, ela teve um trajeto muito difícil. Primeiro ficou em evidência um cancro, logo de seguida um esgotamento cerebral. Logo de seguida, outros problemas financeiros ficaram em evidência na sua vida. Como de repente a senhora está tendo. Mas ela conseguiu reverter este quadro. E hoje tem uma vida transformada. Tem por evidência o poder e a mão poderosa do Altíssimo na sua vida e nos seus caminhos. Veja, você mesmo confira como é possível mudar. Porque quando você faz a sua parte, Deus termina o que Ele
pode e deve fazer, porque você não pode. Antes de chegar ao centro de ajuda, eu era uma pessoa muito perturbada, muito doente, tinha um cancro na mama, tinha um esgotamento cerebral, usava bombas porque tinha bronquite e tinha uma vida financeira na ruína. Eu passei fome. Quando descobri que tinha o cancro, o médico disse que eu tinha cortado o peito de fora, então eu fui ao fundo do poço, comecei a chorar dia e de noite, não conseguia dormir, não conseguia comer, cheguei aos pontos de... O meu casamento ficou destruído, então aí veio o divórcio também, tinha várias doenças como bronquite, usava bomba, portanto eu atingi o fundo do poço. Cheguei a fazer um tratamento, cheguei a ir a bruxas, cheguei a procurar ajuda em padres, procurei ajuda em todo lado e nada, não resolveu nada. O maior fundo do poço que eu atingi foi quando a minha filha nasceu, porque ainda dentro do meu ventre disseram-me que não me podia ver. Eu estava grávida, mas ouvia uma prima que não me conseguia ter filhos e dizia que não me podia ver. Tenho tanta inveja de ti que não te posso ver. Então depois a minha filha nasceu, muito doente, eu não saía da bruxa para fora. O meu sofrimento durou 18 anos. Pensei no suicídio, cheguei a comprar veneno até para me matar. Mas entrou um senhor em minha casa e disse: ai, como tu estás, eu vou-te levar aí a um sítio, tu vais resolver a tua vida. E foi mesmo. Foi a última porta, esta foi a última porta. Ao chegar ao centro de ajuda, logo no primeiro dia, eu ouvi a palavra e aceitei-a logo de imediato e vi que realmente todas as portas que eu bati estava errada e só acartava mais problemas para a minha vida. Hoje estou bem, casei com o mesmo homem, comprei casa própria, tenho um negócio de cortiça que está muito bem, tenho 4 carros, tenho a minha casa. Como no passado eu queria acabar com a minha vida porque não era feliz, então hoje eu tenho paz, eu durmo bem, eu como bem, eu passo tudo para baixo porque não passava nada, eu estou feliz. O cancro desapareceu. O médico disse que eu tinha que cortar o peito fora e ele está aqui. Após eu chegar ao centro de ajuda, a maldição que estava na minha vida foi quebrada. Veja que as evidências negativas chegaram até mesmo à filha, porque a filha também já nasceu muito doente, mas quando ela chegou até o centro de ajuda, ela teve a oportunidade então de mudar tudo aquilo que era evidente de forma negativa, tudo aquilo que era mau, tudo aquilo que era ruim na vida dela se transformou em algo bastante positivo. Quer dizer, hoje as evidências dela mostram claramente o autor da vida que tomou posse da vida dela. E se você quer que o autor da vida venha tomar posse de si, da sua casa, da sua família, então neste domingo, no Encontro das Famílias, você vai estar ali conosco às 7h30 como às 9h30 da manhã. Eu estarei ali presente para te ouvir, para te ajudar, para te orientar e também fazer uma intercessão poderosa em favor da sua casa, da sua família. Ali no número 139, Avenida Presidente Wilson, 93210, La Plaine, ali em Saint-Denis. Você é o nosso convidado todo especial. Não se trata de um fenómeno isolado, representa sim parte negativa da sociedade em que vivemos. Referimos-nos à violência doméstica exercida maioritariamente contra as mulheres, uma dura e triste realidade cultural que se fundamenta na relação estrutural de desigualdade que existe entre mulheres e homens. Este tipo de violência vai muito para além da questão de género. Igualmente não se limita ao nível cultural, religioso ou racial. Pode manifestar-se através da violência física, emocional, verbal, económica, sexual, psicológica, entre outras. Não exageramos quando falamos numa espécie de morte lenta, uma tortura física, emocional e psicológica que afeta a vítima e, por inerência, as pessoas que vivem num núcleo familiar próximo, como é o caso das crianças. São vidas desfeitas por relações opressoras em atos selvagens de violência gratuita. Começa pelo estalo, vulgariza-se no pontapé, extrema-se na pancada, sempre solidificada pelo ultraje. Muitas vezes, e tragicamente, termina num homicídio.
Segundo a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, em 2014, 24 mulheres por dia, uma por hora, foram vítimas de violência doméstica em Portugal, num total de 8.733 registros, ocorrendo 125 tentativas de crime de homicídio, do qual resultaram 48 assassinatos, ou seja, 4 por mês. São os números da vergonha num país de uma Europa dita civilizada em pleno século XXI. Contudo, independentemente de qualquer declaração de boas intenções, a prevenção e o combate contra a violência doméstica são bem-vindos, é claro, bem como a vontade da justiça em punir estes casos, mas todos nós, em sociedade, temos de fazer a nossa parte. Nunca se esqueça que a violência doméstica não são histórias de ficção ou de uma vitimização infundada num país longínquo de arcaísmo cultural. É uma indião da realidade próxima de nós, entre pessoas que muitas vezes nos são próximas. Esteja atento, denuncie, não seja cúmplice deste crime. A violência doméstica, como também os problemas de geração em geração, problemas esses que nós conhecemos por hereditários, tem vindo a aumentar a cada dia mais e nós vemos que funciona como uma bola de neve. Começa pequeno, mas com o tempo vai passando, vai aumentando, ao ponto que fica fora do controle. Assim nós temos visto que são doenças que passam de geração em geração, manias, muitas vezes caráter, muitas vezes até maus exemplos. E nós temos visto, Pedro, que esse tem sido o mal e o problema da nossa sociedade hoje em dia, que tem vivido dominada pelos problemas familiares, pelas frustrações que também elas têm vindo a ser de geração em geração, porque a pessoa interioriza dentro dela: o meu pai, a minha mãe também não foi feliz, então por que eu serei? Os meus irmãos nunca tiveram sorte, por que nós somos 7 irmãos, 10 irmãos, 4 irmãos e só eu é que vou ter sorte? Quer dizer, quando a pessoa não tem a poderosa mão de Deus agir na vida dela, e então ela acaba por se entregar às evidências negativas. É como tu dizes bem, se o pai fuma na frente do filho, ou se meu pai pode fumar, eu posso fumar também. Se a minha mãe bebe, eu também posso beber. Se a minha mãe grita com meu pai, então depois posso gritar também com meu marido. Quer dizer, são exemplos práticos, objetivos, que tornam a evidência do mal depois da vida dos filhos. Isso vai passando de geração em geração. E se você quer reverter o quadro, se você quer reverter com que esses problemas não se alastrem durante a sua família, então você deve nos procurar, porque a sua família, ela é importante para si, ela é importante para nós. E nós, no Centro de Ajuda, nós teremos um carinho todo especial, Alfredo, pelas famílias, porque nós sabemos que uma família unida, uma família bem constituída é a base do sucesso de uma pessoa. Com toda a certeza, a família é um conjunto de laços, de afetos. A família é um conjunto de alegria também, de paz e união. Se o senhor, a senhora não tem visto a sua família desta forma, ou não tem conseguido ver a sua família com esta forma de ver, e tem visto, pelo contrário, problemas de geração em geração vindo a se agravar, mesmo que não sejam problemas hereditários, mas más sortes, divórcios constantes, como também doenças têm se multiplicado na sua casa, saiba que você tem então diante de si a oportunidade de mudar esta situação, quando assim você se dispõe a lutar contra este problema. Como você já ouviu muito bem o endereço, eu vou deixar para você então agora o telefone para o qual você pode ligar, ter mais informações caso você esteja a participar deste programa, seja em Portugal continental, nas ilhas e também em toda a Europa e quem sabe até mesmo pelo mundo fora através da iurdotv.eu. Então você pode ligar agora o 0953 1465 0504. Uma vida muito melhor espera por você, mas ela só chega até si quando você aproveita a oportunidade. Está diante de si, creia, seja feliz, não pare de lutar. Quando cheguei ao Centro de Ajuda, eu tinha como grande problema um vazio enorme dentro de mim, que acabava por ser alimentado por vícios, pelo álcool, pelo tabaco, acabava por ser alimentado por noites em que eu acabava por ir buscar nelas aquilo que eu não conseguia ter dentro de mim, aquilo que eu não conseguia preencher dentro de mim. Então eu ia buscar nos amigos, ia buscar em jantares, ia buscar nas discotecas, ia buscar em saídas, em tudo que pudesse haver, que eu achasse que podia haver ali uma resposta, e não conseguia encontrar. E o vazio permanecia, o vazio aumentava.
E é muito difícil quando nós, dentro de nós, temos um vazio, porque esse vazio transforma-se numa solidão. E é muito difícil nós olharmos por fora tantas pessoas, tanta gente à nossa volta e dentro de nós um silêncio, uma solidão enorme. E isso dói muito cá dentro, marca muito, e acabava por eu colocar toda a minha força em tudo. O pior momento foi quando eu identifiquei tudo aquilo que eu estava a viver. Parece que levei um banho de água fria. E esse banho de água fria foi cair na realidade. Quem sou eu? O que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a viver? O que é isto? Eu sou uma mulher, eu sou uma mulher que teve uma educação, que lhe foi passado tudo, e eu neste momento eu sinto-me mal, sentia-me usada, sentia-me descartável, sentia-me um zero mesmo. Eu comecei a participar nas reuniões do Centro de Ajuda por conta de um grande desespero que eu já tinha dentro de mim. E esse desespero tornou-se numa bola de neve que foi alimentada por conta de muitos anos, muitas situações que foram vividas, que foram elas próprias que criaram aquele sufoco, aquela falta de oxigênio no meu interior. Na primeira noite, após a minha entrada no Centro de Ajuda, como eu tinha muito frequentemente enxaquecas, insónias, e então eu tinha muita dificuldade em adormecer à noite, porque não conseguia. Nas noites que eu não saía, eu tinha muita dificuldade em adormecer. Então, aquela mesma noite, eu consegui dormir. E eu notei que houve ali uma diferença, porque no outro dia de manhã eu senti-me diferente. Os passos que eu tinha que dar começaram a ser passados. E então aí eu comecei a seguir essas pisadas, com todo o rigor, porque eu sabia que ali estava a minha resposta. Então esse rigor era colocado nas minhas pisadas. Então chegou ao momento em que me foi apresentada a proposta da Fogueira Santa, a campanha de Israel. Então aí eu vi ali o meu momento, o momento em conseguir transformar completamente toda aquela situação, tudo aquilo que eu estava a conseguir alcançar passo a passo, gradualmente, eu consegui ver na campanha de Israel a proposta, a oportunidade de mudar definitivamente e de uma vez só. E ao colocar toda a minha força, eu tive que ver o que é que para mim era o mais importante. E então comecei a ver que o mais importante para mim naquele momento, ou até àquele momento, era a parte material. Então eu fui com o meu tudo. E o meu tudo era agarrar naquilo que um dia foi para mim o mais importante, para poder então transformar aquilo que para mim estava a ter que ser o mais importante. De todas as campanhas que eu já participei, aquela que mais me marcou e aquela onde eu fui, e sei que fui muito precisa no pedido e também em tudo aquilo que eu coloquei no altar, foi a receber a paz interior, a alegria, a tranquilidade, a força, tudo aquilo que neste momento acaba por ser aquilo que eu procurava durante toda a minha vida e que não tinha, e que acabei por encontrar através desse mesmo sacrifício, desse mesmo meu tudo no altar de Deus. A campanha de Israel significa para mim uma grande oportunidade.